Olá, gente! Estamos aqui com uma alegria imensa para começar a segunda temporada do podcast Desfazendo Nós, que é uma parceria da URGS, do projeto de extensão Gênero, Violência e Sexualidades, com o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e com o Tribunal de Justiça, que nos cede esse espaço aqui para a gravação. A gente vai começar hoje uma temporada em que vamos entrevistar mulheres sobre assuntos específicos para compreender melhor as trajetórias dessas mulheres e o que elas pesquisam, para poder entender que existe muito mais mulher pesquisadora do que se imagina e que é possível, inclusive, direcionar a nossa pesquisa para conhecer pessoas que, às vezes, não estão naquele circuito de autores que geralmente são indicados em cada tema. E eu estou muito feliz de começar essa temporada entrevistando a Carla Bandeira, que foi minha aluna no mestrado de Políticas Públicas e Serviço Social da URGS, já é mestra, e tem uma pesquisa muito interessante. Ela vai falar pra gente sobre a pesquisa dela, mas antes, Carla, bem-vinda ao nosso podcast e eu quero que tu te apresentes para os nossos ouvintes. Então, muito obrigada, né? Meu nome é Carla Bandeira, sou mestra em Serviço Social e Política Social. Eu sou servidora na Prefeitura, sou assistente social de formação, já trabalho na Prefeitura de Porto Alegre há 10 anos e fiz o mestrado já com o desejo de voltar a estudar e estudar a temática das mulheres negras na gestão do serviço público, né? Que esse é o meu tema de pesquisa. E eu sou mãe de um atleta olímpico, né? Meu filho é o Samori Wiki. E estou muito feliz realmente de poder estar aqui, de poder compartilhar, né, a minha pesquisa, né, e falar um pouco também da história, né, das mulheres negras e o quanto que a gente passa nos espaços institucionais e a partir do racismo estrutural, né. Quanto tempo, Carla, depois de sair da graduação que tu resolveste voltar? Já tinha bastante tempo. Eu já vou fazer esse ano 20 anos de formada, depois de mais de 15 anos de formada que eu voltei a sair da graduação, fiz uma especialização em Direitos Humanos pela URGS também, junto com o Ministério Público Federal, e depois, em 2008 e depois agora em 2022, eu já era um desejo de fazer um mestrado, né? E aí eu entro então no mestrado da URGS. Eu pergunto isso, Carla, porque acho que é importante para quem está ouvindo o podcast entender também, né? Existe uma certa pressão para que as pessoas permaneçam na academia e emendem graduação, mestrado, doutorado, só que a vida não é assim, especialmente para as mulheres. Então é importante também esse retorno, né, essa redescoberta do espaço da academia e da importância do estudo para auxiliar na vida prática, que é uma coisa que a Bell Hooks trabalha muito, né, tu trabalhaste com a Bell Hooks na tua pesquisa também, e que é juntar prática e teoria e entender que a academia tem essa função de nos auxiliar a compreender como a vida é e as relações de poder, né, em que a gente está inserido e como que isso vai atravessando as nossas existências e inclusive permitindo que a gente ocupe ou não determinados espaços. E o tema da Carla é um tema muito importante porque é mulheres negras em espaços de comando. Fala um pouquinho da tua pesquisa para nós. Então, quando eu decidi fazer essa pesquisa, eu trabalhava como coordenadora de um CREAS, que era um centro de referência especializado da assistência social, é onde eu trabalho todo esse período de servidora. Nesse CREAS que eu trabalhei, eu ingresso lá em 2014 e em 2017 eu passo a ser a coordenadora desse espaço. Então, a minha pesquisa vem de encontro a achar ou encontrar na prefeitura onde é que estão as mulheres negras em gestão de serviço, seja as secretárias, seja coordenadoras, diretoras, né? Então eu tinha uma curiosidade de saber onde é que eu encontraria minhas pares, né? As mulheres negras também nesses cargos. E quando eu entro no mestrado foi justamente para fazer essa pesquisa, né? Discutir um pouco com essas mulheres negras o racismo institucional a partir do momento em que elas estão num cargo de poder, né? Num cargo que dê visibilidade. E a ideia da pesquisa também foi trazer visibilidade para essas mulheres negras, né? Que temos muito de conhecimento para dar, né? E também temos muito para aprender nessa trajetória toda de vida, assim, né? Então, quando eu volto, assim, para a academia, e também eu acho que
a nossa história tem que ser contada por nós mesmos, né? Nós, mulheres negras, que temos e que entendemos e que precisamos, então, contar como é que isso acontece e como é que isso se dá na nossa trajetória profissional, né? Por isso que foi o motivo de eu fazer essa pesquisa no mestrado, né? E qual foi o primeiro, assim, achado em termos de número de pessoas, mulheres negras em cargo de gestão nesse universo que tu pesquisaste? Eu fiz um levantamento também a nível de estado, tem várias, assim, no estado do Rio Grande do Sul, né, em várias secretarias, mas mais a gente encontra em cargos de professoras, né, diretoras de escola, né, mulheres negras no estado. Temos também na Polícia Civil, né, mas delegadas eu acho que são poucas. Então, dos levantamentos que eu fui fazendo, assim, a gente tem um número bem pouco. E na Prefeitura de Porto Alegre, a gente tem um número bem pequeno, né? A gente tem... as mulheres são a maioria nas servidoras dentro do espaço da Prefeitura de Porto Alegre, mas na coordenação de serviço, como diretoras, as mulheres negras chegam a ser 0,9%. Então, é um número bem pequeno com relação ao número de 57% de servidoras, né, de mulheres na prefeitura. Então, a pesquisa foi nesse sentido, assim. Então, a gente tinha em algumas secretarias, claro que a maioria das mulheres negras estão na área da educação e da saúde e na assistência social, né, sendo que na assistência social, que é hoje é a secretaria onde eu trabalho, a gente tem poucas mulheres negras na coordenação de serviço, né? Temos algumas que são coordenadoras de CRAS e algumas que são coordenadoras de CREAS, 2 hoje, né, comigo, que agora eu volto de novo para o serviço de ponta. Trabalhei um tempo na gestão e agora eu volto de novo para o serviço de ponta e agora na coordenação do CREAS na Lomba do Pinheiro. Então, são territórios de bastante vulnerabilidade, né, de bastante população negra que a gente tem em Porto Alegre e que também eu acho que essa representatividade contribui para o acesso das pessoas negras no serviço público e nas políticas públicas, né. Então, quando a gente vê os nossos pares ali, de que a gente tem uma representatividade naquele serviço, que é uma pessoa negra que vai me atender, vai entender um pouco daquilo que eu vou trazer naquele serviço. Principalmente eu que trabalho na assistência social, a gente vai entender um pouco das dores daquelas mulheres negras que são ali atendidas, que passam pelo nosso serviço e que a gente precisa dar esse acolhimento, né, no nosso dia a dia do trabalho, assim, para essas pessoas e essas famílias que procuram atendimento e serviço. Muito bom. E o que tu notaste, assim, nessa pesquisa que tu fizeste, quais foram os principais elementos que te chamaram a atenção nessas vivências de mulheres negras que têm que estar, ou que conseguem estar nesses espaços de comando, numa realidade predominantemente ditada pela branquitude? O que eu percebi, assim, que a partir da pesquisa, né, com as perguntas que eu fiz, as histórias se repetiam. Então, muitas das histórias que elas contaram também aconteceram comigo quando eu estava no cargo de gestão. Então, o quanto que as pessoas, quando se deparam com uma mulher negra na coordenação do serviço, e nós, mulheres negras, temos um lugar de estar na sociedade que já está posto, né? E quando tu ultrapassa esse lugar, parece que tu é o diferente, né? O que tu tá fazendo ali? Então, das mulheres que eu entrevistei, elas trouxeram isso, né? O quanto dessa diferenciação das pessoas não se dirigirem a ela e se dirigirem a outra pessoa como se a outra pessoa que fosse a coordenadora daquele serviço, e não elas. Então, isso se repetiu ao longo da pesquisa. Muitas delas, muitas vezes a gente tem que se impor para dizer que não, realmente eu sou a coordenadora do serviço e eu que estou entendendo isso que eu estou falando, né? Porque por muitas vezes a gente é questionada se aquilo que a gente está falando realmente é de fato e é assim que tem que ser, né? Então, a gente passa por isso, praticamente o dia a dia da gente é isso, né? Então, tu tá o tempo todo, além de ter uma autoestima elevada, né, para te poder manter os teus pares e poder manter esse comando, né, com as pessoas que tu tá ali na tua gestão, tu também passa no teu dia a dia do racismo estrutural e o institucional que tu enfrenta diariamente, né? De como que tu conseguiu, né, como é que tu consegue, como é que tu chegou nesse patamar, né, como se nós não fôssemos capazes ou fôssemos tão ainda na função de inferiores, de que a gente não tivesse condições de ser o que a gente quiser e chegar onde a gente quiser, né.
independente da questão estrutural do racismo, né? E, Carla, quais foram as principais autoras que tu mobilizaste para fazer a parte teórica, assim, para fundamentar? E o que elas te contribuíram nessa pesquisa? Porque a tua pesquisa tem isso de interessante, né? A parte prática, que é fazer a escuta, entender como é a realidade dessas mulheres, e o subsídio teórico, que foi fundado em autoras mulheres negras. Eu queria que tu falasse um pouco dos teus principais referenciais na pesquisa. Então, assim, para fazer a pesquisa e para poder entender e compreender esse racismo estrutural e o racismo institucional que essas mulheres me traziam de resposta das perguntas que eu fiz, né, nas entrevistas com elas, eu usei, sim, as feministas negras, né, as teóricas feministas negras, e para poder ter essa compreensão, né? Daí eu usei Grada Quilomba, Sueli Carneiro, a Lélia Gonzalez, a própria Lélia Gonzalez eu uso muito, assim, e porque as coisas que ela aponta e as coisas que ela traz já de muito tempo atrás é o que a gente vivencia ainda hoje, né? Então, o quanto que aquilo que ela escreveu nos traz, assim, ó, da visão da mulher negra na sociedade, né? De como realmente a gente é vista, né? Se serve para servir o cafezinho, para os serviços gerais, tá ok. Agora, se for para além daquilo ali, já tá fora do contexto, né? E o quanto que nós precisamos falar de nós, que é um pouco do que a Lélia traz mesmo, né? Nós que somos mulheres negras, nós que somos negros, nós precisamos falar. Por isso, essa oportunidade de estar no espaço acadêmico, para trazer um pouco dessa história e de toda essa construção que a gente traz na trajetória das pessoas que vieram antes de nós, que tem outras mulheres que vieram antes de nós também, e que também tem essa trajetória de terem esses cargos, de terem sido, de terem feito uma história diferente nessa caminhada, né? Apesar de toda a escravização que passamos, né? E também utilizei a Patrícia Hill Collins, né? A Winnie Bueno, que é uma jovem escritora, né? Que é daqui de Pelotas. Utilizo também aqui a Neuza Souza Santos, né? Tem a Beatriz Nascimento. Então, são várias autoras que eu fui utilizando ao longo da pesquisa para me dar o aporte teórico para os apontamentos das entrevistadas, né? A Jurema Werneck também, né? Porque o próprio nome da minha pesquisa, que são as ILODs, né? Que é um título cunhado da Jurema Werneck, que fala que são o empoderamento dessas mulheres, né? E trazer essas mulheres para a visibilidade, né? Com esse nome, que é o nome que eu dei para minha dissertação, né? A gente vai até colocar depois na descrição do episódio as principais obras que a Carla utilizou e o próprio link para a pesquisa, que já está depositada, né? No repositório da URGS, e a gente já falou aqui na primeira fase do episódio do podcast o quanto é importante buscar essas autoras, mulheres negras, especialmente as autoras brasileiras, que tratam do tema do racismo como algo estruturante do sistema capitalista, que é uma coisa que a gente insistiu muito aqui, insiste sempre em todos os episódios. Não tem como falar de racismo sem fazer uma crítica ao capitalismo e sem fazer uma crítica à violência de gênero. E essas mulheres falam disso muito bem. E o termo ILOD, que tu utilizaste inclusive no título, traz essa ideia, né, de uma mulher que está dentro desse espectro de sofrimento social, mas que ela não se limita ao sofrimento, ela se impõe de algum modo e consegue conquistar o espaço e mostrar que existe condição de fazer furo nessa realidade que é tão violenta. Exatamente. Especialmente com mulheres negras, né? Exatamente. Carla, eu queria te fazer uma última pergunta, que é assim, o que essa pesquisa toda, essa trajetória, te trouxe para a tua realidade como uma mulher negra gestora? E se tu tens vontade de continuar a tua trajetória acadêmica, se tu tivesse que resumir, né, assim, o que o mestrado te trouxe de mais interessante? Uma que foi uma realização de um sonho, né? Tanto é que no dia da minha apresentação da dissertação... Que foi lindo, né? Era um dia que chovia muito, mas foi toda a minha família, foi minha mãe, meu padrasto, minha irmã, que mora fora, mora em Santa Catarina, veio também para minha apresentação. Então, foi muito bom, assim, de ter a família envolvida, né, comigo nesse dia, né?
Foi muito bonito, assim, porque foi um trabalho muito rico, né, no sentido da construção do trabalho, né. Agradeço também a minha orientadora, a professora Valdete, doutora. Amigas agora, né? Agora amigas, foi muito legal esse Foi uma período. caminhada que a vida nos deu, né, uma amizade aqui que a gente está construindo, né. E é sempre bom quando a gente se encontra, né. Então, eu tenho desejo, sim, de fazer um doutorado, né? Eu acho que o mestrado desperta a gente para instigar mais, para ter o desejo de estudar mais, né? E eu tenho vontade de fazer com professoras negras, discutir o racismo institucional dentro da universidade. Então, a minha ideia de poder fazer essa pesquisa com as professoras negras, daí acho que a nível de Brasil, talvez, alguma coisa mais ampla, né? Porque o quanto que a gente precisa também desatar esses nós, né? E furar realmente essa estrutura, né, dentro do espaço acadêmico, né? Porque se não tiver essa professora negra que muitas vezes a gente vai ter, às vezes, no espaço acadêmico, a gente não tem ao longo da vida de estudos da gente, né, no ensino fundamental, no ensino médio, e a gente vai descobrir isso no nível superior. Então, quanto que é importante a gente ter essa representatividade e quantas mulheres negras podem também conquistar esse espaço acadêmico, né, que eu acho que é fundamental, né. Então, a gente tem 55,5% de população negra no país e a gente tem que estar com esse patamar representado no país inteiro, né? Ela pode ser uma coisa regional, uma coisa local e uma coisa no miudinho, né? Então, agora eu volto de novo para a coordenação de um serviço, mas com outro olhar, né? Sim. Então, com um olhar mais instigado ainda para as mulheres negras e com um olhar mais instigado ainda para a construção desse trabalho dentro do espaço profissional, de trazer as pessoas negras com visibilidade, né? Que eu acho que é isso que é fundamental, assim, a gente somos cidadãos de direitos e a gente queremos conquistar os nossos direitos e botar a nossa cara nesse espaço, né? Nesse recorte aí que é o nosso país, né? Furando essa estrutura racista aí. Excelente. Não, e é bom, Carla, porque assim, a ideia do podcast é atingir, claro, o público externo, mas também alunas e alunos da URGS que estão começando esse caminho e, como tu disseste muito bem, muitas vezes não tem a indicação de autoras e autores em que eles se vejam representados. Então é importante te escutar, né, perceber que há uma trajetória, há uma possibilidade de estar dentro do espaço acadêmico, de construir essa caminhada e de mostrar que a gente pode realmente ter um outro tipo de doutrina, né, de pesquisa no âmbito acadêmico. E como o Paulo Freire fala sempre, a Bell Hooks usa muito ele, a educação é revolucionária, então não há um espaço de poder mais importante de ser desconstruído e reconstruído desde uma lógica de transformação social do que o espaço acadêmico. Então, que bom que tu tá com essa vontade de voltar. Tenho vontade. E de seguir. Vamos, agora esse ano ainda não foi, vamos seguir mais à frente, né? Eu tenho aqui para finalizar aqui, uma fala da própria Neuza Souza Santos, que diz assim, ó: eu sinto o problema racial como uma ferida. É uma coisa que penso e sinto todo o tempo. É um negócio que não cicatriza nunca. Então, esse aqui está num dos textos do livro da Neuza Souza Santos, né? E o quanto que ela sofreu, né? Esse racismo institucional, né? Como uma médica psiquiátrica. E que, na verdade, a gente tem que deixar de sermos as únicas no espaço, né? A gente precisa dos nossos pares para isso, né? Para a gente ter essa representatividade e para a gente somar com os nossos, né? Porque daí sim a gente ganha força dentro de todos os espaços que a gente acessar, né? É isso aí. A gente até tem ideia de fazer depois uma outra etapa, assim, do podcast, tratando de autora por autora. A Neuza Souza Santos é uma autora muito interessante, uma mulher inteligentíssima e que sofreu muito, né, por ousar ocupar espaços que não eram reconhecidos socialmente como sendo espaços para uma mulher negra. Então a referência é excelente. A gente procurou aqui nesse encontro de hoje falar menos do sofrimento, que é ocupar esses espaços de comando, e mais da alegria, que é poder produzir sobre isso, né, e ter alguma possibilidade de compreender melhor como que a gente chega nesses espaços e o que a gente sofre quando está neles. Mas essa outra parte, que é tratar do quanto o sofrimento é, inclusive, de algum modo funcional para manter o sistema que a gente vive, é algo que a gente pode também
conversar em outros encontros, então essa referência é bastante importante, porque é isso. A Bel também tem aquele trecho, né, Carla, que a gente já leu juntas no grupo de estudo, que é cheguei à teoria porque eu estava machucada, né? É isso, a teoria tem que servir para essa transformação, inclusive interna, e para nos ajudar a lidar com o sofrimento. Carla, eu quero te agradecer muito por participar desse primeiro encontro dessa nova temporada do Desfazendo Nós. Convidar todo mundo a seguir o programa e acompanhar essa nossa trajetória. A gente está aprendendo junto também aqui e tem sido um espaço bem importante de reflexão. E como eu disse antes, me parece, pelo menos para mim é isso, né? Especialmente um espaço em que os jovens, as jovens, podem encontrar algum tipo de referência e de doutrina e de indicação e de pessoas em que elas se inspirem. Então, obrigada. Eu que agradeço, fico muito feliz e muito obrigada. Ficamos por aqui hoje, gente. Até o próximo.